Bom dia, segundo ano. Hoje nós vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo sobre termometria. Nós vimos na aula passada foi escalas termométrica e hoje nós vamos ver dilatação térmica, tá ok? E o que é a dilatação térmica? Tá aqui, ó, nessas duas linhas aqui nós vamos responder. Dilatação térmica, como o próprio nome já diz, é o aumento do volume de um corpo em decorrência do aumento de temperatura. Então imagine um corpo, né, com suas dimensões bem definidas e a partir do momento que você esquenta esse corpo, você observa que suas dimensões ela aumenta, ok? As dimensões desse corpo aumentam, tá? Ele fica maior. Legal. A gente não vê em geral, né? A gente não vê esse aumento acontecer simplesmente porque esse aumento ele é muito pequeno, tá ok? Ele é uma escala muito menor do que a dimensão do corpo, tá ok? Mas ele acontece. Legal. Então temos aqui, ó, nós dividimos, né, por três assuntos aqui, por três partes: dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica, tá ok? E qual que é a diferença entre esses três tipos de dilatação? A dilatação linear, ela ocorre quando uma dimensão do corpo ela é muito maior do que as outras duas dimensões, tá ok? Lembre-se que um corpo ela tem três dimensões, né? Tem o comprimento, tem a largura e tem a altura, né? No caso da dilatação linear, ó, ela ocorre quando o comprimento ele é muito maior do que as outras dimensões. Imagine que seja uma barra de ferro, uma barra, por exemplo, né? Uma barra, ele tem um comprimento muito maior do que as outras dimensões. Legal. Então, nesse caso, vai ocorrer o que? A dilatação linear, tá? Próximo aqui é a dilatação superficial. E quando é que ela ocorre? Ela ocorre quando duas dimensões ela é maior, muito maior, né, do que a outra dimensão. Uma dessas dimensões ela é desprezível perante as outras duas. Então, ó, aqui temos o comprimento e a altura, e elas têm um valor aqui grande em relação à largura, né, a largura dessa chapa. Então, a gente calcula a dilatação superficial numa chapa, por exemplo, tá ok? E na volumétrica, a gente calcula como? Quando as três dimensões, nenhuma pode ser desprezível em relação à outra, né? Então, um cubo aqui, por exemplo, né? Um paralelepípedo também. Então, temos o comprimento, a largura e a altura, e cada uma dessas três grandezas, elas têm relativamente o mesmo tamanho, tá ok? Uma coisa importante falar é que, apesar da gente separar dessa forma, né, entre linear, superficial e volumétrica, é importante que você saiba que toda dilatação ela é volumétrica. Ora, então, peraí, por que você separa? A gente separa entre linear, superficial e volumétrica pelo seguinte motivo. Porque, olha só, aqui, por exemplo, a altura dessa barra de ferro ela é muito pequena. Logo, a dilatação dela vai ser muito pequenininha, desprezível, ok? Em relação à dilatação do comprimento, ok? A mesma coisa aqui, no superficial. A dilatação do comprimento da altura, ela vai ser maior, bem maior, do que a dilatação da largura. E aí a dilatação dessa largura pode ser desprezível, ok? Mas é importante que você saiba que apesar de serem desprezíveis, em relação, né, à dilatação de algumas dimensões serem desprezíveis em relação à dilatação de outras dimensões, ela mesmo assim ocorre, tá? Por isso que toda dilatação ela é volumétrica, tá ok? Então, mas lembre-se, vamos ter que separar em três partes aqui e vamos ver primeiro a dilatação linear, que é a dilatação de uma barra, tá ok? Então, é simples, né, de entender. A barra ela tinha um comprimento inicial, que a gente chama de L0. A gente vai esquentar essa barra. O que vai acontecer é que essa barra ela vai aumentar de tamanho para um comprimento final chamado de L, tá? Aqui nesse desenho eu deixei claro, mas aqui nesse desenho eu deixei claro que é o quê? Aqui eu tenho o comprimento inicial e aqui o comprimento final, certo? L0 e L. E a diferença, né, entre esses comprimentos, ou seja, L menos 0,
o que a gente tem aqui? O delta L, né? Temos aqui, ó, exatamente esse acréscimo aqui, né? O acréscimo, o quanto que essa barra cresceu, tá ok? E como é que a gente calcula esse delta L, esse acréscimo no tamanho da barra, né? A gente calcula através dessa formulinha aqui, ó. O acréscimo, né, a variação de comprimento é igual ao comprimento inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação linear, tá? Isso que significa esse alfazinho aqui, coeficiente de dilatação linear, multiplicado pela variação de temperatura, né? Quanto mais a temperatura variar, mais esse objeto vai crescer, ok? É importante dizer o que significa, né, esse coeficiente de dilatação linear. Isso aqui vai depender do material, tá ok? Alguns materiais eles dilatam mais do que os outros, tá ok? Submetidos à mesma temperatura, alguns materiais podem variar mais do que outros, certo? Então, para isso que serve esse coeficiente de dilatação linear, tá? Só para dar essa diferença entre materiais. Legal. E aí, aqui eu coloquei como exemplo aqui, né, o trilho de uma ferrovia. A gente vai fazer esse exemplo aqui junto, tá? Então, fazendo um exemplo aqui. O trilho de uma ferrovia tem 10 metros de comprimento a 20 graus Celsius. E é feito de aço. Então, olha só, ele disse que foi feito de aço. Então, o coeficiente de dilatação linear tem um valor, o valor do aço. Então, é quanto? 1,2 multiplicado por 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1, tá? Esse grau Celsius a menos 1 aqui é justamente a unidade de medida do coeficiente de dilatação, tá? Beleza. Ele deu essas informações aí, vamos escrever essas informações aqui, ó. Ele deu o comprimento, né? O comprimento inicial, que é 10 metros. Ele deu o coeficiente de dilatação linear, que é de 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E ele deu mais o que aqui? Ele deu a temperatura inicial, né? Ele disse que a temperatura ela está a 20 graus Celsius. Certo? Legal. Aí na letra A tá assim, tá a pergunta, né? Qual o comprimento do trilho quando sua temperatura sobe para 30 graus Celsius? Então perceba que a temperatura ela variou, né? Ela estava em 20 e foi para 30 graus Celsius, logo o seu comprimento ele tem que aumentar, né? Então para calcular esse acréscimo, né? Ele quer saber o quanto que esse coisa aumentou, né? Qual o comprimento do trilho quando sua temperatura sobe para 30 graus Celsius. Então, aqui a gente vai calcular o quê? O ΔL, né? ΔL, variação de comprimento, é igual ao comprimento inicial, multiplicado pelo coeficiente de dilatação linear, multiplicado pela variação de temperatura, o ΔT. ΔT é o quê? É T menos T0, né? Variação é sempre a grandeza subtraída a grandeza final subtraída da grandeza inicial, né? Então, a variação de comprimento é igual. Quem que é o comprimento inicial? Era 10 metros. Quem que é o coeficiente de dilatação? É 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. E quem que é T aqui? T final é 30, né? Ele terminou em 30. Subtraído do T inicial, que é 20. Então, 30 menos 10. 30 menos 20. 30 menos 20 é quanto? É 10, né? Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 10, ΔL, né? Igual a esse 10 aqui, multiplicado por 1,2, multiplicado por 10 elevado a menos 5, multiplicado por 30 menos 20 é 10. Certo? Aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos repetir o 1,2 e agora vamos multiplicar as bases de 10, né? Para poder ficar mais fácil. Lembre-se que aqui, como não tem nada, é porque é 1 aqui em cima do 10, né? E aqui a mesma coisa. Multiplicação de potência com a mesma base, no caso aqui a base é 10, o que a gente vai fazer? Vai repetir a base 10 e vai somar os expoentes. Quem são os expoentes? 1, menos 5 e 2. 1 mais 1, 2, menos 5, menos 3. Então, tá aí, ó. 1,2 multiplicado por 10
elevado a menos 3 metros, ok? Isso aqui é a mesma coisa que fazer o quê? Bem, vamos pegar essa vírgula aqui e andar 3 casas, né? Já que é menos 3 aqui no expoente. Anda 3 casas para a esquerda com a vírgula, você acha esse comprimento, né? Então, não vai dar espaço aqui, mas, ó, vamos andar. Vai ser isso aqui, né? 0,0012 metros, né? Dá para ver por aí que esse comprimento ele é muito pequeno, né? Legal. Mas lembre-se, né? Entre responder dessa forma e responder dessa forma, melhor dessa, né? Porque está em notação científica, ok? Aí você pode perguntar assim, professor, mas eu nunca vi que aplicação que aplicação que isso é dado? Porque eu nunca vi ninguém falando nada sobre isso, nunca vi isso sendo usado em lugar nenhum. Bem, com certeza você já viu, porque você é morador de São Gonçalo. Em São Gonçalo tem linha de trem. Você imagina o seguinte, ou melhor, tinha linha de trem, né, antigamente, mas toda a linha de trem, né, ainda, apesar de não funcionar mais, ainda está lá. E aí você percebe que todo pedaço de ferro da linha de trem, ele não é feito de forma inteiriça, ele é feito através de blocos, né? Ele coloca um pedaço aqui, um pedaço de 1 metro, seja lá o que for, e aí dá uma distânciazinha e coloca um outro pedaço. Vocês com certeza vocês como bons moradores de São Gonçalo já viram isso, não já? Então vocês perguntam, poxa, por que né, existe essa distânciazinha aqui entre um bloco e outro? Simplesmente por causa da dilatação, né? Quando as pessoas que colocaram os blocos, colocaram esses blocos aqui, esses blocos de ferro, eles tiveram que considerar que em alguns dias são mais quentes que os outros, né? Então, o dia que eles colocaram esses blocos aqui, estava uma certa temperatura, e no dia seguinte, a temperatura pode estar maior. E aí o que acontece quando a temperatura está maior? Né? Aquele sol de rachar, e aí a temperatura vai aumentar, e logo esses dois blocos eles vão aumentar de tamanho. Logo eles vão se aproximar um do outro. Então é preciso dar essa folga aqui entre um e outro para que eles não entrem aqui em contato um com o outro. Porque quando isso acontece, quando existe esse erro de engenharia aí, o que acontece é uma coisa bizarra. O trilho do trem ele fica totalmente deformado. Eu vou disponibilizar para vocês aí imagens, tá? De como é que fica o trilho de trem quando o engenheiro lá ele erra nesse cálculo aqui e acaba que fica realmente um negócio muito bizarro, tá? Beleza. Faltou a letra B, né? Então vamos para a letra B aqui, qual é o comprimento final, né? Porque a gente calculou o quanto que aumentou, né? Aumentou quanto? 0,0012 metros, né? Então qual que é o comprimento final? Ora, o comprimento final é o comprimento inicial mais o acréscimo de comprimento devido ao acréscimo de temperatura, né? Então o comprimento final é o quê? É o comprimento inicial, que é 10, mais o 0,0012, não era isso? 0,012? Isso. 1, 2, 3. Isso, certo? Então, 1, 2, 3. Isso aí, certo? Legal. Então, só somar isso aí vai dar quanto? Simples, né? Vai dar 10,0012 metros. Perceba que nesse caso aqui a diferença, né? Realmente, como a gente já tinha visto, é muito pequena, né? Legal. Então, é assim que a gente vê, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas rolou na internet fotos da ponte Rio-Niterói, né? Principalmente no Facebook, que tinha uma espécie de uma rachadura na ponte. E as pessoas julgaram muito, né? Pensaram que a ponte estivesse prestes a quebrar e cair, né? Só que aquela rachadura, ela é proposital. Ela tem que existir pelo mesmo motivo daquela folga que eu falei para vocês no trilho do trem, tá? Ela tem que existir mesmo para poder, nos dias mais quentes,
poder acomodar ali, né? Essa junta de dilatação, o nome, né? A junta de dilatação. E para poder a ponte não cair, que pode acontecer em casos mais graves da ponte cair, tá? Se não for dada aquela folga. Beleza, vamos para a próxima aqui, que é dilatação superficial. Mano, se você entendeu a dilatação linear, a dilatação superficial é praticamente a mesma coisa. Perceba que até a fórmula é praticamente parecida. Só que agora, em vez da gente trabalhar com valores lineares, né, apenas com uma dimensão, nós estamos trabalhando com duas. Então, ó, aqui, a variação que? Variação da área é igual à área inicial multiplicada pelo coeficiente de dilatação, agora é superficial, tá? Multiplicada pela variação de temperatura. Isso tem que lembrar aqui agora que, como se trata de duas dimensões, esse coeficiente de dilatação superficial ele tem que ser o quê? Ele tem que ser o dobro do coeficiente da dilatação linear que a gente viu na outra folha. Ok? Legal, se você entendeu aquele, você entende esse aqui, porque é só uma analogia, assim como a dilatação volumétrica é apenas também uma analogia. Então, ó, a variação do volume é igual ao volume inicial multiplicada pelo coeficiente de dilatação volumétrico multiplicada pela variação de temperatura. E lembrando que o coeficiente de dilatação volumétrico, como agora ele se trata, né, de três coordenadas, né, de 3 dimensões, ele tem que ser o triplo do coeficiente de dilatação linear, tá ok? Aí eu coloquei um exemplozinho aqui pra gente fazer junto, tá? Agora, esse aqui é sobre dilatação volumétrica. Vamos lá, então, que é assim. Um paralelepípedo deu uma liga de alumínio de coeficiente de dilatação linear. Perceba que ele deu o coeficiente de dilatação linear, tá ok? Não volumétrico. É quanto? 2 vezes 10 elevado a 5 graus Celsius menos 1. Tem arestas que medem 5, 40 e 30 centímetros a 0 graus Celsius. Aquecendo esse sólido a temperatura de 100 graus Celsius, de quanto aumentará seu volume, certo? Então vamos calcular aqui, vamos colocar aqui primeiro as informações do nosso problema, né? Então, primeiramente, eu vou colocar aqui, essa aqui é a variação, né? A variação variação linear, né? Coeficiente linear é igual a quanto? É igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius menos 1. Ok? Beleza. Beleza, isso aí. Isso aí, beleza. Qual que é a temperatura inicial? A temperatura inicial ele disse que era de 0 graus Celsius, então 0 graus Celsius. E ele disse que a aresta, né, é de 5, 40 e 30. Então, ó, isso aqui é um paralelepípedo, né? Então é uma espécie aqui, ó, de um tijolo, né? Cujo uma dimensão vale 5, a outra vale 40 e a outra vale 30. Qual dessas dimensões vale 40, 35? Tanto faz, tá? Eu só coloquei aqui um exemplo para poder a gente se guiar, tá? Para nós nos guiarmos. Beleza. Então agora vamos ter que fazer para poder achar o volume disso aqui. Ora, o volume disso aqui é simples, só multiplicar todo mundo, né? Volume de um cubo ou de um paralelepípedo é só multiplicar todas as arestas. Então 5 vezes 40 vezes 30, todas as arestas não, todas as dimensões aqui. Então 5 né? Vezes 40 vezes 30. Né? Beleza, multiplicando isso aqui, 5 vezes 4 é 20, né? 20. 20 vezes 3 é 60. Então, 60. Coloca esses dois zeros aqui. Os dois zeros estão aqui. Certo? Legal. E isso aqui está em que? Em centímetros cúbicos, né? Lembre-se que agora se trata de volume, tem que ter o cúbico aqui, tá? Legal. Agora, tendo posse disso, ficou simples, né? Ficou simples porque é só a gente colocar a nossa formulinha aqui do ΔV igual a V0, volume inicial, né?
multiplicado pelo coeficiente de dilatação volumétrico multiplicado pela variação de temperatura. Então, variação de volume é igual... Quem que é o volume inicial? A gente calculou aqui, né? Coloquei V0, né? É 6.000. Tá? 6.000. Multiplicado por isso aqui, né? Só que lembre-se, esse aqui é o coeficiente de dilatação volumétrico. Ele nos deu linear. Para poder a gente achar o volumétrico, o que a gente vai ter que fazer? Olha isso aqui, ó. Vai ter que multiplicar por quanto? Por 3. Então, ó, é 3 vezes esse cara aqui. 2 vezes 10 elevado a menos 5. Ok? Lembre-se disso. Ele nos deu coeficiente de dilatação linear e na fórmula, né, já que a gente está calculando a variação de volume, o que manda aqui é o coeficiente de dilatação volumétrico. Então, essa relação tem que multiplicar por 3. Beleza. Multiplicado pela variação de temperatura. Bem, a temperatura final foi 100 e a inicial foi 0. Então, a variação foi de 100, né? Legal. Agora aqui, gente, é só fazer conta, né? Agora a física acabou, agora entrou a matemática no lugar da física, né? Então, vamos fazer as continhas aqui. 6.000. Lembre-se, 6.000 é mais fácil a gente colocar como? 6.000 é 6 vezes 1.000 ou 6 vezes 10 elevado a 3, né? Multiplicado por 3 vezes 2 é 6, vezes 10 elevado a menos 5, vezes 100 é quem? 100 é 10 elevado a 2, né? Certo? Contei o número de zeros e coloquei 10 elevado a 2. Mesma coisa aqui. Contei o número de zeros, eram 3, 10 elevado a 3. Certo? Beleza. Agora é só fazer conta. ΔV igual. Então, aqui agora para fechar, só multiplicar os números aqui primeiro. 6 vezes 6 vai dar 36. E agora vamos multiplicar aqui as potências de 10. Então, multiplicação de potência com a mesma base faz o quê? Repete a base, somos os expoentes. Então, vamos somar os expoentes. 3 mais 2, 5, menos 5, 0, né? Então, 10 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1, né? Então, eu posso fazer o quê? Eu posso cortar essas potências de 10, né? Então, só vai sobrar o 36, ok? Então, essa variação de volume foi de 36 centímetros cúbicos. Agora, para poder achar o volume final, é só eu fazer o quê? É só eu somar o volume inicial e somar, né, com esse acréscimo que a gente achou aqui. Então, os 6.000 de volume inicial mais os 36 vai dar quanto? Vai dar 6.036 centímetros cúbicos. Então, pessoal, é isso. A gente fechou aqui. Valeu, falou, até mais e tchau, tchau.